Boa noite, doutores. Boa noite, doutora. Boa noite aí, em especial, Rosenberg, João Vitor, Camila, Flávio, Cleiton. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. Vamos aí dar sequência e terminar, então, a lei que trata dos crimes ambientais. Pessoal, só confirmando, estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Boa noite, professor. Perfeitamente. Maravilha, Camila. Muito obrigado. Boa noite a todos. Como eu digo, sejam sempre muito bem-vindos. Aula gravada, tela compartilhada. Vamos lá. Pessoal, dando sequência, então, vamos ali falar a partir aí do artigo 53 da Lei 9.605 de 98. Ou seja, vamos falar aqui de todas as causas legais de aumento de pena nas hipóteses dos crimes contra a flora, tá? Então, agora, de forma específica, somente nos crimes contra a flora. Nesse tocante, nós temos que observar aí as hipóteses trazidas pelo artigo 53, levando em consideração o fato de que, quando um crime é praticado contra a flora, né, mais dificilmente existe ali a possibilidade de regeneração. Né? Digo difícil não pela impossibilidade, mas logicamente pelo tempo que se leva para a restauração de uma flora. Né? Assim como nós já vimos aí esse ano com as queimadas, né, como vem acontecendo aí em razão da seca, e logicamente com isso a interferência também na fauna ela é extremamente grande. Então esses aspectos eles devem aí ser levados em consideração sobre a situação que nós veremos a seguir. Dentre elas, nós temos então, né, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3, quando, no inciso 1º diz, do fato resulta a diminuição de águas naturais, levando em consideração a importância da água e o quanto nós estamos vendo que, de fato, a água está diminuindo, né? Poços secando, rios secando, né? Então, essa é atualmente uma enorme preocupação. A erosão do solo, a modificação dos regimes climáticos, né? Atualmente nós não temos aí regimes climáticos como tínhamos no passado, né? Atualmente, hoje o clima não é certo, a chuva não se vem quando se espera, às vezes vem demais, estamos expostos aí aos intempéries do tempo de uma forma cada vez mais abrupta e mais poderosa. Né? Inciso 2, se o crime é cometido. Letra A, no período de queda das sementes. Por quê? Porque a semente é o método que a natureza tem para que haja a sua regeneração. Então, esse é um aspecto também importante e garantido aqui pela lei. No período de formação de vegetações, né? O período de formação de vegetações normalmente é o período das águas, é o período das chuvas. Letra C, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração. Então, um outro aspecto é a preservação da existência das espécies em seu local nativo. Então, essa é uma outra preocupação que existe. Letra D, em época de seca ou inundação. Por que a época de seca e inundação é uma hipótese aqui de aumento de pena? Porque, logicamente, né, são períodos aí onde há uma fragilidade maior também do meio ambiente. Né? As inundações e as secas causam, logicamente, danos às estruturas das espécies da nossa flora. Letra E, durante a noite ou em domingo ou feriado. Essa é uma outra perspectiva que também existe, né, em alguns crimes contra o patrimônio do direito penal, que também tem aí a mesma perspectiva, ou seja, né, crimes praticados durante a noite, feriados, finais de semana, eles notadamente são crimes onde são praticados sobre o manto da noite, da escuridão, e logicamente em momentos, em períodos onde existe uma menor fiscalização do Estado. Então, durante a noite, em domingos ou feriados, ou seja, aquele momento que as pessoas têm de lazer, de descanso, e, por certo, aí existem outras distrações que possam, de algum modo, ali encobrir a prática do ilícito. Então, essa é uma perspectiva que nós devemos observar. E aqui fica ainda a ressalva sobre a não possibilidade, é lógico, aí,
do bis in idem, né, em razão desta circunstância de causa de aumento de pena, da qual nós não podemos aplicar, então, concomitantemente esta causa genérica de aumento de pena com aquela prevista no artigo 15, letra H, letra I, também aí da Lei 9.605 de 98. Na sequência, vamos falar aí da poluição e outros crimes ambientais. Então fica aqui, né, um outro aspecto, um outro tema que nós trataremos agora, a partir de agora. Artigo 54. Só lembrando sempre, fiquem à vontade, perguntem, participem, né, manifestem sempre que vocês acharem necessário. O artigo 54, então, que trata aí da poluição em específico, diz que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, né? E aí nós temos pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano e multa. Então, até aqui, o que nós observamos, o que nós aí compreendemos da leitura do artigo 54 é que causar poluição de qualquer natureza, né? Então, nós sabemos que a poluição pode ser causada por meio líquido, sólido ou gasoso, e até mesmo por ondas sonoras. E isso pode causar aí danos ao meio ambiente e, por certo, também pode provocar a morte de animais ou destruição significativa da flora. Quando nós tratamos de poluição, né, um ponto importante aqui a ser considerado é que ela pode ser praticada tanto pelo particular, né, pela iniciativa privada, quanto pelo poder público. E mais, né, penso eu aqui que o poder público deveria responder omissivamente quando não toma medidas para a coibição da poluição, né? Muito se fala e nós vemos muitos particulares, muitos aí que compõem a iniciativa privada serem punidos por causarem poluição, mas nós não vemos o Estado, né, garantidor desse ecossistema sustentável ser punido quando se omite ou quando diretamente também causa poluição. Então, fica aí essa reflexão sobre o artigo 54 também. Parágrafo 2º. Se o crime, inciso 1, tornar uma área urbano-rural imprópria para ocupação humana. 2. Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população. Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Dificultar ou impedir o uso público das praias. Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamento. Então, pena aí de reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. O que nós observamos, o que nós temos aqui a respeito deste artigo 54, nós devemos aqui levar em consideração, logicamente, como eu já falei aqui nessa primeira tela, a poluição em si, né? Mas aí nós temos, então, as consequências dessa poluição causada, né? Que vão afetar de forma direta ou indiretamente a vida, a saúde, né, do ser humano e, logicamente, do meio ambiente em que o ser humano vive, né? No parágrafo 3º, nós temos aqui as chamadas condutas equiparadas, né? Ou seja, quando aquele que devidamente notificado, que orientado, não adota medidas mínimas e que lhe foram requeridas, e assim insiste na prática de determinadas condutas, e essas práticas acabam aí expondo, né, a risco de dano ambiental grave e irreversível. Importante dizer que nesse parágrafo 3º, vem dizer que o crime talvez nem aconteça,
mas essa exposição ao dano, por si só, já é de ser considerada. Quanto ao sujeito ativo desses crimes, né, é fácil imaginar aí que o poluidor pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa física, jurídica, de direito público, de direito privado. Né? Pode ainda ser aquele responsável direto ou indireto por atividade causadora da degradação do meio ambiente. Um outro aspecto que nós temos aqui, quanto ao elemento objetivo da conduta, ou seja, o verbo, né, a lei elementar do crime, é que causar, né, ela pode, um verbo aí que pode ser praticado, como nós já vimos, por qualquer pessoa, já que é um crime comum, né, enquanto poluição, no seu contexto legal e doutrinário, é toda alteração das propriedades naturais do meio ambiente, provocada por agentes de qualquer espécie, prejudicial à saúde, à segurança ou ao bem-estar da população, que é atingida pelos efeitos da poluição, e nesse tipo penal, o legislador foi bastante abrangente para abarcar qualquer tipo de poluição, seja a saúde humana, a fauna e a flora. Então, aqui não se espera, né, não se exige que a poluição seja prejudicial somente ao ser humano, né? Até porque é uma consequência direta e futura, né? Logicamente que toda alteração do meio ambiente, da fauna e da flora, repercutir, vai afetar a vida do ser humano como nós a conhecemos, de uma forma, seja ela direta ou indireta. Então, isso é uma consequência. Ainda que para a configuração desse delito, né, logicamente, por ser um delito, por ser um crime que deixa vestígios, é obrigatório a realização da perícia. Né? Conforme nós temos lá no Código de Processo Penal, todo crime que deixa vestígios deve ser realizada uma perícia. Para quê? Primeiro, para se identificar o nível dessa poluição, os danos que serão causados ou que poderão ser causados por essa poluição. E, logicamente, também pela demonstração aqui da materialidade e da autoria do autor do fato. Além disso, né, nós temos que observar também a questão aqui que pode ser uma conduta tanto dolosa quanto culposa, mas isso não inibe aí a responsabilidade do sujeito do fato. Né? Logicamente também que não existe uma forma vinculada para a prática do crime. Então, a poluição, por não exigir uma conduta especificada, pode aí ser praticada de qualquer modo. Quanto ao elemento subjetivo, ou seja, quanto à vontade do agente, né, concorrente aí para a prática do ilícito, como eu acabei de dizer, tanto pode ser dolosa quanto culposa. Né? Se culposa, logicamente também terá ali sua pena reduzida, que será de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, aqui, quanto ao elemento subjetivo, como eu acabei de dizer, tanto pode ser doloso quanto culposo. Um outro fato que nós vamos observar aqui são aquelas condutas equiparadas, né? Conforme dito ali no caput do artigo 54, mas também sobre todos os aspectos que isso vem a ocorrer. Então, quando nós falamos de pena, que é de 1 a 4 anos e multa de reclusão, né, é possível, logicamente, ali, por essa pena aplicada, que é uma pena, observando bastante diminuta, né, pode ser aplicado o sursis processual. O que é o sursis processual? O sursis é a suspensão do processo, ou seja, o processo nem chega a tramitar pela aplicação aí, pela proposta, melhor dizendo, de condições que, se forem aceitas, o processo não tramitará. Né? E cumpridas as condições, o processo será extinto sem julgamento de mérito. O crime será qualificado, porém, se de 1 a 5 anos de reclusão, se ocorrerem as seguintes hipóteses. Primeiro, tornar uma área urbana ou rural imprópria à ocupação humana, né? Se não, a ocupação humana, qual teria a finalidade? Ou seja, o ser humano, querendo ou não, hoje ele é o titular de direitos capaz, né, de proteger e destruir o seu próprio meio ambiente. Então, essa é uma hipótese importante. Né? E lembrando também
que nos termos do artigo 225, lá da Constituição Federal, o meio ambiente equilibrado é um direito das presentes e futuras gerações. Né? No inciso 2, ele fala ali da poluição atmosférica, onde as pessoas deveriam ser retiradas do local para a garantia da sua saúde pública. O inciso 3º, poluição hídrica, que impeça aí o abastecimento de águas às comunidades. Inciso 4º, dificultar ou impedir o uso público das praias, né? E quantas vezes aí nós já observamos essa hipótese, né, com derramamento de óleo, né, nos nossos litorais. Inciso 5º, ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, oleosos ou substâncias dessa natureza, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamentos, né? Partindo aí por um princípio básico e simples, né, no esgoto, já estaria incorrendo aí nesta hipótese também. Figura equiparada, conferimos, né, parágrafo único, do parágrafo 3º, que traz aí também a reclusão de 1 a 5 anos. Né? Então, ou seja, aqui é um ponto importante. Deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano, em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Né? Lembrando aí de Brumadinho e de Mariana, onde recomendações não foram seguidas, e aí nós tivemos uma grande catástrofe, né, um grande dano ambiental, causado inclusive com muitas mortes. Artigo 55, lavra sem autorização. Né, o que é a lavra? Então é importante que nós observemos isso, né, observemos aí. O artigo 55 vem dizer: executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. Então, até autoriza a prática dessas condutas, sejam pesquisas, né? A lavra faz parte aí da exploração também, né? Vamos pegar aqui o conceito mais claro, talvez mais específico aí, daquilo que significa a lavra. E lavra, segundo o Código Brasileiro de Mineração, pode ser definido como um conjunto de operações que possuem o objetivo de aproveitar industrialmente uma jazida. Dessa forma, a lavra mineral vai desde a extração até os processos utilizados para realizar o beneficiamento do minério. Tá? Então, importante aí, essa é a fonte da Geoscan, né, Lavra e Mineração, e ela explica, então, este conceito de lavra para nós. Então, a exploração mineral tem aí o nome de lavra. A pena para esse crime é uma detenção de 6 meses a 1 ano, então percebam também que é uma pena extremamente pequena. Né? Quanto ao parágrafo único, diz que nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Pessoal, lembrando, né, que aquilo que está ao solo pertence ao seu proprietário, aquilo que está ao céu e aquilo que está ao subsolo pertence ao Estado. Então, a pessoa tem recursos minerais valiosos no seu terreno que ele pode explorar sem a devida autorização do Estado. Quanto ao elemento objetivo, então nós temos ali, né, o verbo, quanto à prática dessas condutas. Então nós temos executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais. Um exemplo que nós podemos citar a respeito seria aí a extração ilegal de areia. Né? Recentemente, algumas pessoas foram presas aqui no Rio Tietê, em Araçatuba, fazendo a extração ilegal de areia. Né? E naquela hipótese, quem agiu para efetuar essa prisão foi a Polícia Federal. Se por acaso a gente tiver uma autorização da autoridade ou comportar-se dentro dos limites autorizados, a sua conduta será atípica. Né? Então, importante é aí que nós tenhamos também essa observação. Ou seja, questões diretas e de fato
das quais nós devemos aí observar. Ou seja, um outro aspecto aqui que nós vamos observando é o fato de que essa exploração também tem limites. Então, mesmo que devidamente autorizado, deve cumprir limites aí de exploração. É um tipo penal misto alternativo, como muitos que nós já aqui estudamos, já que essa prática ilícita ela pode ser praticada de uma ou mais formas diferentes, né? E ainda assim nós teremos um único delito. Nós temos ainda a hipótese aqui de figura equiparada, nós ainda temos a hipótese de figura equiparada, né? Sobre o aspecto de que quem deixa de recuperar a área pesquisada, explorada, aí nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente, também incorre neste mesmo delito. Então, pode utilizar, mas também, ao final dessa pesquisa, dessa exploração ou dessa lavra, deve haver ali a recomposição ambiental. Aqui, diferentemente do tipo anterior, quanto ao elemento subjetivo, somente na modalidade dolosa, que não se permite, então, o reconhecimento da modalidade culposa quanto à prática deste crime. Isso quanto à pena, muito pequena sobre a sua gravidade, detenção de 6 meses e 1 ano, de 6 meses a 1 ano e multa, Também ali é extremamente compatível com os institutos despenalizadores, tanto da transação penal quanto da suspensão condicional do processo. Então, nós temos aqui os institutos despenalizadores que vão agir sobre a prática deste delito, e, logicamente, gerar ali uma vantagem específica ao indivíduo. Bom, pessoal, nosso próximo artigo é o artigo 56, O artigo 56, então, trata aqui de substância tóxica, perigosa ou nociva, Então, importante também aí a garantia e a preservação contra essas substâncias perigosas ou nocivas. E o artigo diz: produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produtos ou substância tóxica, perigosa, nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou nos seus regulamentos. Aqui nós temos a prática desta conduta, tanto pela indústria quanto pelos particulares. Então nós temos hipóteses distintas aí quanto à prática desta conduta, Ela pode ser praticada também, como nós já vimos, processar, barrar, todos aqueles verbos que nós já vimos, tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Na mesma pena incorre quem? Lembrando, pessoal, produto, usar, ter em depósito, usar o produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à vida humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou seus regulamentos. Então, até pode utilizar algumas, desde que devidamente regulamentado este uso. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, também bastante pequena. Nas mesmas penas incorre quem? Então, eu tenho aqui uma figura equiparada, inciso 1º, abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou a utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. Inciso 2, manipula, condiciona, armazena, coleta, transporta, utiliza, recicla ou dá destinação a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 2º, se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Parágrafo 3º, se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, nós devemos observar
nós devemos ter aí sempre em mente a prática dessas condutas, né? Então, o que nós observamos aqui é que esse delito revogou tacitamente também o artigo 15 da Lei 7.802 de 89, que dizia: aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a resíduos ou embalagens, ou a resíduos e embalagens, importante aqui também, vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente, e estará sujeito à pena de reclusão de 2 a 4 anos, né? Enquanto atualmente a pena aqui ela seria quanto ao caput de 1 a 4 ou quanto ao parágrafo 3º, na hipótese do crime culposo, de 6 meses a 1 ano, né? E aqui dizia que era de 2 a 4 anos, então a pena mínima era maior do que a atual pena mínima. Trata-se também de um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa, né? E quanto ao elemento subjetivo, também temos aqui um crime, né, plurinuclear, ou seja, produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, guardar, ter em depósito e usar. Então, também trata-se aqui de um tipo penal misto, alternativo, ou seja, né, dependendo aí de qual conduta praticar, você vai ter apenas um crime mais grave ou um crime mais leve dentro da análise do sistema da dosimetria, né, do sistema trifásico da dosimetria da pena. E aí surge uma pergunta: esse delito exige a realização de perícia para demonstrar a nocividade do produto ou substância tóxica, né? E quanto a este tema, o STJ firmou o entendimento da desnecessidade de perícia para demonstrar a nocividade do produto ou da substância tóxica. Então, trata-se de um perigo abstrato, trata-se de um delito de perigo abstrato, ou seja, não há necessidade da configuração, não há necessidade da existência do dano para que a conduta ilícita esteja, então, configurada. Temos ainda condutas equiparadas, que se dividem em duas, né? E diz lá: quem abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. E quem manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento, né? Quantas vezes nós vemos aí embalagens de venenos agrícolas, né, sendo aí reutilizadas ou não tendo elas a destinação correta. Conforme nós vimos lá no início da nossa aula, né, essa causa de aumento de pena, ela vai variar aí de 1/6 até 1/3, se o produto ou substância for nuclear ou radioativo. Então aqui, aquela mesma análise que nós fizemos lá no nosso primeiro artigo analisado hoje, ela se repete por essa causa de aumento de pena. Então, caso esses materiais sejam radioativos ou nucleares, também terão ali esse aumento de pena já previsto inicialmente. Importante dizer aqui, pessoal, que este crime também admite a modalidade culposa. Então, ele pode ser praticado tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa. Então, essa é uma outra característica aí que nós observamos quanto à prática deste delito. Pena de reclusão de 1 a 4 anos para os crimes dolosos, né, e é compatível também com os institutos despenalizadores, em especial a suspensão condicional do processo. Causa de aumento para os crimes dessa seção, ou seja, poluição e outros crimes ambientais. Então, nós temos aí no artigo 58, que diz que, de acordo com o artigo 58, nos crimes dolosos previstos nessa seção, as penas serão aumentadas de 1/6 a 1/3, se resulta em dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral,
Dano irreversível é aquele que não pode ser desfeito. Exemplo, extinção de um tipo de vegetação, ou seja, não existe mais e não pode ser reconstruída. Inciso 2, de 1/3 até a metade da pena, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem. Né? Lesão corporal de natureza grave é aquela descrita no artigo 129, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Ou seja, se resulta lesão corporal grave, só pode ser causado de forma culposa. Trata-se então de um crime pré-ter doloso. Né? A pessoa age com culpa em razão do ilícito, perdão, com dolo em razão do ilícito, né, daquilo que desejava, e com culpa em razão do resultado. Este é o conceito de um crime pré-ter doloso. Ele tem intenção de praticar uma conduta, prevê um resultado inerente a ela, mas acaba ocorrendo um resultado diverso. Isso significa dizer que ele tem dolo em relação à ação e culpa em relação ao resultado. Inciso 3º, até o dobro se resultar a morte de outrem, né? E o evento morte deve ser praticado de forma culposa, né? Cuida-se então aí de um crime também pré-ter doloso. Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente poderão ser aplicadas se o fato não resultar em crime mais grave. Então ele já nos dá a condicionante aqui, caso seja um crime mais grave, automaticamente, né, começa-se a analisar esse fato nos termos do outro dispositivo incriminador. Obra ou serviço potencialmente poluidor sem licença. Né? Pessoal, toda obra é poluente. Toda obra gera resíduos, né, por menor que seja a obra ou por menor quantidade que sejam esses resíduos. Então, o artigo 60 aí da Lei 9.605 de 98 diz que construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimento, obra ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização de órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Então, aqui o que nós vamos observando, o que nós vamos compreendendo aqui do artigo 60 é que, né, a partir aí de uma construção, de uma reforma, né, deve-se agir de todo modo aí para que os resíduos de fato não sejam aí, né, agentes poluidores. A pena é de detenção de 1 a 6 meses, então a pena também bastante pequena, né? Ou multa, ou ambas elas aplicadas cumulativamente. Trata-se de um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Aqui também trata-se de um tipo penal misto alternativo, já que nós temos aqui, né, uma pluralidade de verbos, de elementares, quanto à prática deste crime, que seria construir, reformar, ampliar, instalar, fazer funcionar e também comercializar ou fornecer. Então, sobre esse aspecto é onde aí o nome da lei, o mens juris, mens legis, é impedir que estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores atuem de forma clandestina ou de maneira irregular. Um outro fato aqui é que esse crime também só pode ser praticado de forma dolosa, né? E para tanto nós temos aí uma pena, conforme nós já observamos, de 1 a 6 meses somente, pessoal. Então ela também aqui permite a aplicação de institutos despenalizadores, tanto da suspensão condicional do processo, como da transação penal. Próximo artigo aqui a ser analisado, né, vamos aí observar, vamos aí ter a devida cautela em estudá-lo também, que trata-se do artigo 61 da Lei 9.605 de 98, quando trata da disseminação. Então, seja modo, seja doloso ou culposo, para disseminar doença, dano à agricultura, à pecuária, à fauna e à flora. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Sujeito ativo, cuida-se de crime comum, ou seja,
pode ser praticado por qualquer pessoa. O elemento objetivo é disseminar, ou seja, espalhar, propagar, né? E um fato aqui que nos chama a atenção é que este é um tipo penal considerado como crime de perigo concreto. Anteriormente nós vimos lá a hipótese do perigo abstrato, e aqui não, aqui é um crime de perigo concreto, porque olha só, disseminar doença ou praga ou espécie que possa causar dano à agricultura. Então, causar o dano à agricultura é uma causa legal, né? Agora, quem é que vai e qual é o modo que será utilizado para a coação, para agir aí em nome de todos? Então, esse é um fato também que nós aí vamos observando. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Sujeito ativo, pessoal, um crime comum. Elemento subjetivo, ou seja, o verbo desta conduta é disseminar. É um crime agora de perigo concreto, diferentemente de alguns anteriores que nós já vimos. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, prevê somente a modalidade dolosa. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Rural. E a preservação deste meio ambiente, ela é extremamente importante, já que ela é também ali, né, a garantidora de uma vida humana com dignidade, de uma vida humana que preenche ali os requisitos mínimos e legais para a subsistência do indivíduo, pessoal. Sobre esse aspecto, então, o artigo 60 dias. Deterioração, né, deste bem protegido, ou seja, no caso aqui, deste patrimônio cultural e, logicamente, também ambiental. Doutor. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa, pessoal. Então, esse é um fato que nós devemos aí levar em consideração, né? A questão de que muitas vezes o caráter punitivo pedagógico ele é alcançado mais pela multa do que por uma pena privativa de liberdade. Então, em algumas hipóteses, nós observamos isso. Elemento objetivo: destruir, inutilizar ou deteriorar. Assim, também faz parte ali do time do tipo penal misto alternativo. Elemento subjetivo: o tipo penal prevê tanto a modalidade culposa quanto a modalidade dolosa, né? A pena será de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa, se o crime for culposo. Reclusão de 1 a 3 anos e multa, compatível com a suspensão condicional do processo, pois a pena não é superior a 1 ano, pessoal. Então, essa é uma outra característica aí que nós observamos sobre a proteção ao meio ambiente. Um outro fato aqui que não nos pode, né, passar logicamente aí desapercebido é a questão de que essa alteração do local, né, também aí tem que haver a concordância do paciente. Então, este artigo revogou tacitamente o artigo 166 do Código Penal. Parágrafo, melhor dizendo, sujeito ativo, cuida-se de crime comum, ou seja,
pode ser praticado por qualquer pessoa. Contas elementares é somente alterar e modificar. Então, alterando e modificando, a pessoa altera o estado das coisas e o bem natural acaba, por vezes, perdendo aí o seu valor. Uma pergunta interessante é: o delito do artigo 48, impedimento ou dificultação da regeneração de flores ou vegetações, pode funcionar como um facto impunível em relação ao artigo 63 da referida lei? Né? O que vocês pensam a respeito? Nós devemos pensar conforme julgamentos. Então, conforme o julgamento, conforme o doutrinador tal, eu penso que o STJ, então, positivou que o crime de edificação proibida resolve-se ciente da destruição da vegetação. O elemento subjetivo, somente aqui na modalidade dolosa, né, e a reclusão é de 1 a 3 anos. Assim também, né, compatível aí com institutos não penalizadores, como, por exemplo, a suspensão condicional do processo. Construção em solo não edificável, né? É por isso que nós vemos tantas favelas lá nos morros, em locais onde não deveriam edificar. E o artigo 64, então, desta lei, diz que promover a construção em solo não edificável ou no seu entorno, né, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, né, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etimológico. E, então, a garantia que a lei dos crimes ambientais presta ao próprio direito civil. Né? E, logicamente, sobre o aspecto indenizável, né, por isso nós temos lá o direito civil. Então, aqui nós falamos dos crimes praticados contra o meio ambiente, mas nós não podemos esquecer, nós não podemos perder de vista aí a ação civil ex delicto também. E sobre esse aspecto, o STJ firma a posição, dizendo que o agente cometer tipo penal em estudo e, com isso, impedir a dificultar a regeneração natural de flores e demais formas de vegetação no local da construção, responderá tão somente pelo crime do artigo 64, pois o crime do artigo 48, né, figurará como um pós-facto impunível. Elemento subjetivo, o tipo penal somente a modalidade dolosa, pena de detenção, conforme nós já vimos, de 6 meses a 1 ano. Da mesma forma, também admite os institutos despenalizadores, e nesse caso, tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo. Pichação e grafite, tanto pode ser uma arte quanto pode ser um crime, olha aí. Né? O artigo 65, pichar ou por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano. Pena de 3 meses a 1 ano. Né? No passado nós tínhamos mais pichadores, hoje já são menos do que nós tínhamos no passado, aí não tão distante. O parágrafo 1º vem dizer: se o ato for realizado em momento ou coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena será de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Já o parágrafo 2º diz para nós que não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante manifestação artística, desde que consentida pelo próprio usuário, né, e, logicamente, proprietário do bem. Quando couber pelo locatário ou arrendatário do bem privado, o que, no caso de um bem público, a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas edificadas são órgãos governamentais de preservação que agem pela preservação e conservação do patrimônio histórico, artístico e assim por diante. Sujeito ativo, cuida-se de crime comum, ou seja, aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa.
Quanto aos elementos objetivos, também se trata de um tipo penal alternativo. Infelizmente, eles não conseguiram ali serem observados de uma forma distinta. Então, tantos quantos forem praticados no único momento, né, em identidade de tempo e local, serão punidos como um crime só. Elemento subjetivo, nesta modalidade, ela é dolosa, né, e o parágrafo único vai falar da detenção de 3 meses a 1 ano, ou seja, aqui o que se observa é o interesse do herdeiro em continuar ali, né, com o intuito, seja da pichação, ou seja, né, conspurcando, sujando, né, degradando aí o valor artístico, arqueológico, histórico, e dessa forma o delito passa a ser qualificado com a pena de 6 meses a 1 ano de detenção. Será causa de atipicidade da forma na conduta, conforme nós lemos agora há pouco, né? Em telas anteriores eu falei já sobre essa possibilidade. Então, a prática do grafite com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, né, ele é autorizado, então, desde que consentido pelo proprietário, dessa forma. Então, se for um bem público, só autorização estatal. Se for um particular, este também tem a capacidade aí do perdão quanto ao pichador. Falou, até que ficou bonita essa pichação, até que o cara tem talento. Então, todos esses fatos é onde nós devemos aí levar em consideração. Crimes contra a administração ambiental. Lembrando que a administração ambiental ela é formada também pelas forças de segurança pública, né? E os delitos contra a administração ambiental estão descritos no artigo 66 a 69, lá aqui da Lei 9.605 de 98. E são crimes que visam resguardar a administração ambiental em relação ao seu poder de polícia. Afirmação falsa ou enganosa, omissão na verdade, ou sonegação de informações ou outros dados, né? Então, aqui na verdade é uma via de mão dupla para a preservação do meio ambiente. Se for visitar alguém que leve esperança, fé, né, e companheirismo, se for receber alguém que receba, então, esperança e fé, e os contratos que nós assinamos, com o intuito, sempre, logicamente, da preservação ambiental. Sobre essa situação, né, os artigos aí ditos acima trazem também a hipótese, no caso específico do artigo 66, afirmação falsa ou enganosa, omissão da verdade ou sonegação de informações ou dados relativos aí, então, à proteção do meio ambiental. Então, essa é uma outra característica que nós temos, né, e que nós devemos aí observar. Uma questão bastante importante aqui que nós devemos observar, ela fica aqui exposta, ela faz parte aqui, melhor dizendo, na verdade, daquilo que nos chama aí a atenção, né, o artigo 66. Olha o que ele vem dizer. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização e de licenciamento ambiental. Né? Na sequência, aí, mais uma vez, fazer afirmação falsa ou enganosa, né, é mencionar algo que não retrate a verdade. Ou seja, uma conduta omissiva, uma ação. Né? A pessoa foi abrir a porta, a outra tinha virado as costas e ido embora. Já omitir a verdade e sonegar informes ou dados científicos significam não fornecer os dados que deveriam ser comunicados. Né? É uma conduta, então, omissiva. E por haverem vários verbos, várias elementares, estamos diante aí de um tipo penal misto alternativo, pessoal. Algumas observações aqui. O delito que nós estamos estudando, ele é especial em relação ao delito de falsidade ideológica. Por quê? Porque até trata do mesmo tema, mas de um tema
específico, tá? E isso, conforme ele vem descrito lá no artigo 299 do Código Penal. Uma questão aí: por qual direito responde o agente que praticar as condutas descritas no tipo penal do artigo 66 para receber vantagem indevida, né? E a pessoa que age para receber vantagem indevida é o delito de concussão, conforme aí consagrado no artigo 316 do Código Penal, né? Então, concussão, alguns autores timidamente chamam ali de corrupção ativa, quando se exige, né, uma vantagem econômica ou não, desde que ela seja indevida para a realização do próprio trabalho. Este é um crime, então, conforme nós estamos observando, que só pode ser cometido na modalidade dolosa, cuja pena é de 1 a 3 anos e multa, né? É compatível com a suspensão condicional do processo, pois a pena mínima não é superior a 1 ano, ela para em 1 ano, então é de 1 a 3. Se for inferior a 1 ano, aí nós temos outro aspecto a ser considerado. Concessão irregular da licença, autorização ou permissão. O artigo 67 diz: conceder o funcionário público, então é um crime próprio, conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano, sem prejuízo também da aplicação da multa. Por ser um crime próprio, já que ele fala de funcionário público que tem capacidade da concessão de licenças, autorizações ou permissões. O elemento objetivo, ou seja, o verbo é conceder, é a concessão, né? Uma observação importante também, que o delito em estudo ele é especial em relação ao delito de prevaricação, conforme ali descrito no artigo 319, do Código Penal, pessoal. Então nós também temos essas características, né? Nós também temos essas hipóteses legais quanto à prática deste delito. E aí vem a pergunta: por qual delito responde o agente, né, que pratica as condutas descritas no tipo penal do artigo 67? Como nós já falamos, o delito de concussão, pessoal. Então, aqui o artigo 68, olha só o que ele vem dizer: omissão de obrigação de relevante interesse ambiental. E isso acontece muito. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental. Pena bastante pequena. O grande problema do Brasil não são as leis, mas são as penas aplicadas por essas leis. Então, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano, sem prejuízo da multa. Sujeito ativo também é aqui um sujeito próprio, porque a pessoa tem que ter o dever legal ou contratual de agir. Então não é qualquer pessoa, somente aquele que está ali investido neste poder. Elemento objetivo é deixar, né? Ou seja, é uma conduta omissiva, né? E é um delito omissivo próprio, porque a pessoa tem o dever de fazer e não faz. E aí vem a questão: é possível a aplicação do princípio da insignificância a esse delito inserido no rol dos crimes contra a administração ambiental? Bom, nós sabemos que o princípio da insignificância aplica-se à lei dos crimes ambientais. Mas e nessa hipótese? Será que é possível? E aí vem o STJ e fala a respeito, né? A resposta é negativa, segundo a posição firmada pelo STJ. Então não se aplica o princípio da insignificância, por quê? Porque é um crime contra a administração ambiental. Então isso também, né, determina aí a maior gravidade desta conduta, a maior gravidade deste delito. Quanto ao elemento subjetivo, tanto pode ser praticado dolosa ou culposamente. Se for culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano.
Vamos lá para o artigo 69, obstar ou dificultar a fiscalização. Então aqui é uma conduta que vai impedir, que vai dificultar do Estado cumprir com a sua obrigação, que é fiscalizar, né? E vai dizer que obstar ou dificultar a fiscalização do poder público no trato de questões ambientais. Pena de detenção, pessoal, também de 1 a 3 anos e multa, né? É um crime comum. Quanto aos elementos objetivos, é obstar ou dificultar. Se fizer os dois, o crime é único, porque ele é também considerado aqui como um tipo penal misto alternativo. Tanto faz praticar um ou todos os verbos, o crime será o mesmo, né? E como eu já disse aqui, a única coisa que muda é a dosimetria da pena quanto ao infrator, na medida, lógico, ali da sua culpabilidade. Elemento subjetivo nesta hipótese é somente na modalidade dolosa, né? Não se pune aqui caso a gente tenha praticado qualquer tipo que obste ou dificulte de forma culposa. Artigo 69A. Estudo, laudo ou relatório falso ou enganoso, né? Então, ou seja, nós sabemos que todo crime que deixa vestígio deve ser periciado, né? E aqui também se trata de um crime próprio, ou seja, de um crime praticado pelo perito, ou seja, elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso. Pena de 3 a 6 anos, pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se o crime é culposo, ela cai para 1 a 3 anos de detenção, né? E a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso de informação falsa, incompleta ou enganosa. Já disse que ele é próprio, porque aqui é um crime praticado pelo perito. Elemento subjetivo, elaborar, que é a mesma coisa que produzir, ou apresentar, que é a mesma coisa que exibir. Da mesma forma, é considerado também um tipo penal misto alternativo, tanto faz praticar 2 ou 3 desses núcleos, que o crime estará configurado, né? Uma observação importante aqui é que este delito, né, ele é especial em relação à falsidade ideológica contida no artigo 299 do Código Penal, né? Mais uma questão aí para que nós possamos refletir. Qual delito responde o agente que praticar as condutas descritas no tipo penal do artigo 69A para receber vantagem indevida? Mesma coisa que nós já vimos anteriormente, delito de concussão. Elemento subjetivo, tanto pode ser doloso quanto culposo. Se for culposo, como nós já vimos, também a pena é reduzida para 1 a 3 anos de detenção. Por ter uma pena tão pequena, nós temos também aqui a possibilidade jurídica da suspensão condicional do processo, porque a pena não é inferior a 1 ano. Causa de aumento de pena, se existir dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa, a pena aí será aumentada, então, de 1/3 a 2/3. Pessoal, com base nisso, nós terminamos aqui o nosso conteúdo, a nossa análise, né, sobre aí os crimes ambientais. Vou abrir o sistema para poder fazer a chamada. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade, perguntem, participem, que eu estou aqui à disposição de vocês.